Irmãos e irmãs, 19º domingo do tempo comum, ano B. Leitura para 11 de agosto de 2024 com o tema Jesus é a vida para os filhos e filhas de Deus. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas leituras e estas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais famílias, a mais comunidades, e vão compartilhando. A primeira leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de 4 a 8. Naqueles dias, Elias entrou no deserto e andou o dia inteiro. Depois sentou-se debaixo de um junípero, desejando a morte, exclamou: Já basta, Senhor, tirar minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu à sombra do junípero. Nisto um anjo do Senhor tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. Ele olhou e viu à sua cabeceira um pão cozido sobre pedras quentes e uma bilha de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho a percorrer. Irmãos e irmãs, os reis de Israel facilitaram a entrada em seu território da cultura de outros povos, das trocas comerciais e das influências políticas e religiosas. O rei Acabe casa com Jezabel, filha do rei de Sidom, e com esse casamento entre os deuses estrangeiros, entre eles Baal. A missão de Elias não foi fácil, pois a elite religiosa, se colocando ao lado dos interesses políticos e econômicos, passaram a dificultar a missão do profeta. Elias representa os israelitas fiéis, que recusavam o culto a Baal. Para provar aos israelitas que Baal era uma fraude, ele desafia os 400 profetas de Baal e os vence no Monte Carmelo. Jurado de morte, Elias teve que fugir para o sul, no deserto, a fim de salvar a sua vida. A segunda leitura de Efésios, capítulo 4, versículo 30, até o capítulo 5, versículo 2. Não contristeis o Espírito de Deus, que vos assinalou para o dia da redenção. Seja eliminado do meio de vós tudo que é azedume, irritação, cólera, insulto, maledicência e toda espécie de maldade. Sede bondosos, compassivos uns para com os outros, e perdoai-vos mutuamente, como Deus também vos perdoou em Cristo. Irmãos e irmãs, Paulo segue a linhagem dos grandes profetas e também assume o risco da perseguição e das ameaças de prisão e morte. Nesta carta, somos chamados a viver na fidelidade e a abandonar todas as práticas que possam nos afastar de Deus e dos irmãos. Somos chamados a ser testemunhas da misericórdia e do amor de Deus. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 41 a 51. Naquele tempo, os judeus murmuraram contra Jesus, por ele ter dito: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é ele Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como é que ele diz agora: Eu desci do céu? Jesus respondeu-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito no livro dos profetas: serão todos instruídos por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e recebe o seu ensino, veio a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Portanto, só aquele que veio de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, de verdade vos digo, quem acredita tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. No deserto vossos pais comeram maná e morreram. Mas este pão é o que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, como eu darei pela vida do mundo. Irmãos e irmãs, para mostrar quem é Jesus, João no Evangelho nos leva a caminhar por meio dos sinais que Jesus foi revelando durante sua missão. A revelação de Deus no meio de nós é realizada pelo assumir da missão profética de Jesus. Primeiro sinal, Jesus, a água da vida. No poço com a samaritana, Jesus quebra as regras da religião legalista do sumo sacerdote e dos fariseus, ao sentar-se à beira do poço para conversar com a samaritana, onde revela ser a fonte da vida. Segundo sinal, Jesus, pão da vida. Diante da multidão faminta, Jesus continua a ir contra regras e revela ser o pão da vida para o mundo. Prega e alimenta a multidão abandonada e esquecida pelos poderes. Onde não havia misericórdia nem compaixão, Jesus se torna misericórdia e compaixão. Terceiro sinal, a luz do mundo. Novamente, diante da multidão que andava nas trevas, da mulher em situação de adultério e do povo faminto e sedento, Jesus nos revela que devemos ser sinais e presença da luz que vence as trevas. Quarto sinal, Jesus é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O lobo dispersa as ovelhas, abandona e devora a vida e a capacidade do que o povo tem. O povo vagava como ovelha sem pastor, e ele se faz pastor de todos. Quinto sinal, Jesus é a vida e a ressurreição. Os que dirigem a nação e os que dirigem a vida da fé negam a vida e negam a ressurreição. Se colocam a serviço dos poderes que geram morte. Revela que a missão da igreja é de se fazer presença viva de Deus nos lugares onde os servos se negam a servir, nos lugares onde os servos se tornam os perseguidores e vão escravizando a vida do povo. Não posso ser igreja viva sem que me coloque a serviço dos poderes que negam o perdão, que negam a misericórdia, que negam a comunhão. Deus se faz pão que alimenta, se faz água da vida, se faz a luz que expulsa as trevas da vida do seu povo, se faz o pastor que dá vida pelas ovelhas e se faz a ressurreição ao nos dar vida nova. Que o amor, a graça e o poder de Deus esteja com todos. Amém.